Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou te contar o que a sua rinite, sinusite, dermatite tem a ver com a sua alimentação. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E pra quem não me conhece, sou a nutricionista Bruna Harm e hoje eu vou te falar o que a sua alergia tem a ver com a sua alimentação. E eu sei que você pode falar assim, ai, Nutri, não tem nada a ver com alimentação, eu sinto quando o tempo muda, quando vai chover, quando não sei o que me dá alergia, quando eu me estresso, ou quando, enfim, acontece alguma outra coisa, essa alergia aparece. Mas isso também é um sinal que ela pode ter sim um fundo alimentar, qualquer alergia pode ter um fundo alimentar sim. Então, por exemplo, o que pode acontecer? Muito parte da nossa imunidade, ela está no nosso intestino, né? Nosso intestino é o segundo cérebro, enfim, mas muita da produção, questão de imunidade acontece no intestino. Quando a gente muda o tempo, o corpo passa por uma mudança brusca de temperatura, ou quando você se estressa, é como se o intestino ficasse mais permeável, então ele permite que esses alérgenos, né, esses produtos que você tem um pouquinho de alergia, ultrapasse a barreira de maneira mais fácil. Teu corpo apresenta essa alergia de maneira mais fácil do que se você tivesse com a tua imunidade 100%. Então vamos supor, é como se você fosse alérgico, mas fosse uma alergia um pouco mais contida e ela acaba aparecendo mais nesses momentos específicos de estresse, ou de ansiedade, ou de mudança de temperatura. Mas sim, pode ter um fundo alimentar. Eu tenho muitos pacientes que realmente apresentam isso cronicamente de fundo alimentar. Quando a gente está falando de, principalmente, uma alergia que apresenta muco, como é a rinite, a sinusite, ela muito provavelmente está atrelada ao leite. Então, aquela pessoa que tem aquela coceira no ouvido, sabe aquela que coça assim, ou que tem que fazer esse som, tem muito de coçar a garganta? Eu tô fazendo porque eu tive muito isso. Ou aquela coceira no nariz que você esfrega assim, parece que não passa. Ou sempre um pigarrinho na garganta. Muito provavelmente tem a ver com leite. O leite aumenta muito a produção de muco e ele aumenta muito esse processo alérgico realmente, principalmente da rinite e da sinusite. Eu falei que eu tinha muito isso e eu tinha rinite assim, com uma frequência muito, muito alta. Eu lembro de quando eu era criança até, teve uma vez que eu tava numa crise de rinite tão forte que eu não conseguia parar entre os espirros para puxar ar direito, então eu ficava com falta de ar até de tanta rinite que eu tinha. E eu acabei descobrindo depois que muito disso tem a ver com o leite. E desde então eu não consumo mais nenhum tipo de leite derivado, né? Nutri, então quer dizer que a tua rinite não existe mais. Não vou dizer que não, ela existe. Então, em alguns momentos, por exemplo, com mudanças bruscas de temperatura, quando eu tenho contato com muito ácaro, principalmente, eu tenho crises de rinite. Mas assim, a minha crise de rinite hoje em dia, ela é tipo 1/20 do que ela era antes quando eu consumia leite. Então eu faço esse relato para vocês. Se você sofre muito com isso, faça o teste de ficar sem leite derivados por pelo menos aí 15 dias para ver como você se responde, para ver como é que você se sente. E leite não é a lactose, é a proteína do leite realmente. Então teria que ser sem nenhum tipo de leite derivado. Pode substituir por leite vegetal, por queijo vegetal, enfim. Mas é muito interessante pra gente ver como que o teu corpo pode responder a isso. Existem outras alergias que podem estar funcionando. O leite tem muito a ver com dermatite também, tá? Muitas pessoas têm uma resposta muito melhor na dermatite quando não consomem leite. Mas a dermatite, ela tem muito a ver com leite, com embutidos e com industrializados. Então a pessoa precisaria tirar esses três para ver como responde melhor. Principalmente o embutido, gente. A pessoa que tem dermatite, aquela dermatite em algumas áreas específicas ou até aquela nas áreas mais quentes do corpo, tem muita gente que tem tipo aqui na parte do olho, na parte na raiz do cabelo. Quando consome embutido, a saída da dermatite tende a aumentar bastante. Então é legal que a gente tem que ter um certo controle aí, dar uma olhadinha na alimentação, que alimentos podem alterar mais. Então no nosso ranking aí de alimentos alergênicos que podem estar causando essas alergias, envolve o leite, os industrializados e embutidos por causa dos conservantes e dos químicos que eles têm também. E o glúten também, então tem que dar uma olhadinha no glúten. Tem algumas pessoas que têm alergia a ovo, mas ela é mais rara realmente. E esse foi o nosso vídeo, espero muito que tenham gostado. Um super beijo, até mais, tchau!